abre o salão também. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Se você está me vendo bem e está me ouvindo, deixe um ok, por favor, para sabermos se o áudio e também o vídeo estão chegando perfeitamente aí na sua casa. Se você me ouve bem e me vê bem, por favor, deixe um ok para então iniciarmos a nossa live. Nós vamos iniciar orando. Oremos. Pai eterno, muito obrigado por mais um dia que nós tivemos como sinal do teu amor, do teu cuidado e da tua providência. Obrigado pela noite que se inicia. E abençoa-nos, ó Deus, nesta transmissão, para que a tua palavra fale ao nosso coração. Abençoe, Deus, todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco e que ao estudarmos a tua palavra, o nosso coração se encha de ti. Senhor, nós intercedemos por todo o mundo que está passando por esse momento difícil de isolamento social, de contaminação devido ao Covid-19, os impactos econômicos, também os que estão sofrendo pelo desastre do ciclone aqui no sul do país. Pai eterno, tenha misericórdia de todos que sofrem, socorre-nos, ampara-nos nas nossas necessidades e fala conosco nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson. Hoje, sábado, dia 4 de julho de 2020, né? Então estamos aí adentrando já em julho e o tempo vai indo embora, metade do ano já se foi. Então, Deus abençoe todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. E hoje nós vamos concluir Romanos 11 e, consequentemente, esse bloco tão difícil da Escritura, né? Romanos de 9, 10 e 11. Então, hoje, Romanos 11, de 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 até o 36. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa página. Que alegria ter a sua presença aqui nesta noite, que está fria, né? Uma noite fria aqui em Blumenau. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Eu farei a leitura do versículo e já farei o comentário. Assim a gente ganha um pouquinho de tempo. Então, vamos lá. Versículo 33.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ao concluir esse bloco tão difícil e tão complexo de Romanos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo, na sua conclusão, nesse texto em que ele exalta a sabedoria de Deus, mas também um texto que traz uma adoração ao Deus triuno, né, chamada doxologia ou adoração, não poderia ser melhor, né, porque diante desses temas tão complexos que ele abordou lá no capítulo 9, quanto à eleição, quanto à reprovação, quanto ao desígnio eterno de Deus na sua soberana eleição, e isto, depois como que funciona aos gentios, como que funciona para Israel, né, como que se dá esse endurecimento de Israel, mas depois como que se a eleição funciona com o povo de Israel, depois com os gentios, enfim, né, o próprio Paulo chama esse tema de um tema misterioso. Então ele conclui esse bloco tão complexo de temas tão difíceis desse grande plano de salvação de Deus com um texto de extrema humildade. Ele fala, e daí, diante desses temas tão difíceis, de tanta coisa que foi dita, qual é a nossa postura diante do Criador? Diante de toda esta teologia que foi exposta, teologia difícil do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11. Qual é a nossa reação diante desses temas? É a extrema humildade diante de um Deus que vai muito além da nossa compreensão. Então, ele inicia, né, com grande admiração e com grande espanto, né, ó profundidade da riqueza, né, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ou seja, para nós é impossível aprofundarmos, mergulharmos, atingirmos o fundo da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Malemar a gente consegue chegar ali a alguns centímetros, alguns milímetros daquilo que Deus revela acerca dele na Escritura. Mas essa profundidade que é inatingível deve servir de base para a nossa humildade. Existem temas na Escritura em que se cabe a nossa humildade. Então, Paulo exalta aqui o conhecimento, a sabedoria de Deus, que são extremamente ricas e são inalcançáveis. E quão insondáveis são os seus juízos. Insondável, né? O que não pode ser sondado, o que não pode ser visto, o que não pode ser revelado, né? Aquilo que você não tem acesso, né? Você pensa que a sonda é um instrumento que cria acesso. Então, é insondável o juízo de Deus. O que isso quer dizer? O que Deus pensa, o que está na mente de Deus, o que está no coração de Deus, o que Deus está pensando, o que Deus está sentindo, o que passa na mente do Senhor, para nós é insondável. Não tem como colocar sonda, não tem como chegar à mente de Deus, não tem como irmos lá dentro da cabeça do Senhor e compreender o que Ele pensa. Essa é a ideia. O que Deus pensa, a maneira que Deus planeja as coisas, o plano do Senhor é insondável para nós. E quão inescrutáveis os seus caminhos. A mesma coisa, né? Inescrutável é uma coisa que não pode ser uma coisa que não, uma coisa difícil, né, de se dar uma opinião, uma coisa difícil, por que não dizer uma coisa impossível de ser avaliada pelo juízo humano, né? Lá do verbo escrutar. Escrutar quer dizer analisar de maneira pormenorizada, analisar cuidadosamente. E escrutar também, conhecer a opinião, dá origem à palavra escrutínio, um termo antigo para quando ia ter votação, né? O pessoal antigo lembra-se disso, faremos um escrutínio. Então, é inescrutável, ou seja, não tem como, de maneira nenhuma, analisarmos, pormenorizarmos, sabermos como são os caminhos de Deus.
Então, esta parte segunda do versículo 33 poderia ser dita da seguinte forma: é impossível ao ser humano saber o que Deus pensa e o que Deus faz. É isto que Paulo está dizendo com palavras bonitas, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, o que Deus faz e o que Deus pensa é inatingível ao ser humano que é criatura. É isto que Paulo está dizendo aqui. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então, nós tivemos duas exclamações no versículo 33. E agora nós temos duas interrogações aqui no versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo faz a fusão de dois textos aqui, de Isaías 40, né, e de Jó 41. Então, com base em Isaías 40 e em Jó 41, Paulo faz uma paráfrase aqui do Antigo Testamento para citar nessa sua conclusão do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, capítulos difíceis, tido pelos teólogos como um dos textos mais difíceis da Escritura Sagrada, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E Paulo, então, dentro destas perguntas, perguntas retóricas, perguntas que não querem ter resposta, né? Mas a resposta é óbvia e clara. Qual que é a resposta? Ninguém. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Os teólogos do começo do século XX, principalmente os teólogos alemães, teólogos suíços, né? Tratavam uma ideia de Deus muito, muito interessante, né? Que em algum momento Deus, ele é o totalmente outro, usavam esse termo, Deus é o totalmente outro. Ou seja, Deus não pode ser avaliado ou não pode ser dissecado por um ser humano. Não há possibilidade humana de perscrutar o conhecimento de Deus e falar assim, olha, Deus é assim, Deus é assado, tá? Então, quem conheceu a mente? Ninguém conheceu a mente do Senhor. Nós somos criatura, não somos deuses, somos criaturas